Vivo para trazer informação da economia. Isso porque Estados Unidos e China chegaram a um acordo para reduzir temporariamente as tarifas recíprocas. Após conversas com autoridades chinesas em Genebra, o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, disse que os dois lados concordaram com uma pausa de 90 dias nas medidas. O Alan Gani participa aqui com a gente e traz mais detalhes a respeito disso. Gani, você falava na sexta-feira, olho no fim de semana, porque se a gente tiver um avanço nas negociações, pode ser benéfico para o mercado ou para os mercados de um modo geral. Bom dia, isso ocorreu? Bom dia, Nonato. Bom dia a toda a nossa audiência. Ainda bem que isso ocorreu. Foi o grande presente de Dia das Mães para o mercado financeiro no mundo. Hoje, os futuros lá nos Estados Unidos, o mercado não abriu, mas o mercado de derivativo já opera e opera bem. Tanto a Nasdaq, quanto o Dow Jones, tanto quanto o S&P 500 também operando fortemente positivo. Isso porque Estados Unidos e China, temporariamente, pelo menos por 90 dias, chegaram a um acordo. Agora, os produtos da China exportados para os Estados Unidos, que inicialmente tinha uma tarifa de 145% que o Trump colocou, agora a tarifa passou para 30%. E os Estados Unidos, as empresas norte-americanas, exportando para a China, inicialmente a tarifa protecionista colocada pela China como retaliação era de 125%. E agora passou para 10%. Ou seja, 30% de protecionismo nos Estados Unidos, colocado contra a China, e 10% na China contra os Estados Unidos. A leitura do mercado financeiro é que neste patamar é sustentável. Ou seja, é claro que não é o ideal, que as tarifas anteriormente estavam menores, mas é algo que as empresas, os empresários, eles conseguem lidar. Por isso que tem todo este otimismo no mercado financeiro no dia de hoje e a tendência é que a bolsa suba por aqui também e o dólar opere em queda à medida que o risco global deu uma arrefecida. Eu vou chamar também para a conversa a Deise Ciocari, nossa comentarista. Deise, além dessa questão do acordo Estados Unidos e China, a gente tem ainda a possibilidade de um início de conversações entre russos e ucranianos para a próxima quinta-feira. A questão de Paquistão e Índia também com um cessar-fogo, ou seja, pontos que poderiam causar sensibilidades, né, de um modo geral para todo mundo, e aí tratando de economia também. Parece que a coisa foi se arrefecendo, foi dando uma acalmada, ou seja, um conjunto de boas notícias que chega para o mundo, Deise. Nonato, agora resta a gente saber se esse conjunto de boas notícias, principalmente esse dos Estados Unidos e da China, né, se não são mais ou menos como aqueles divórcios litigiosos, né, que duram ali 90 dias, os dois sentam ali só para acenar para o mercado, para mostrar que eles ainda sabem usar os talheres, mas a verdadeira disputa ali, ela continua, né, a disputa por hegemonia, por tecnologia, por poder, mas fato é que esse descanso aí de 90 dias, ele serve, sim, para acalmar os ânimos de Wall Street. Eu ainda acredito, e obviamente o Gani pode falar muito melhor do que eu sobre isso, mas eu ainda acredito que isso é mais um teatro para mostrar para Wall Street que as coisas podem arrefecer um pouco, mas por trás das cortinas as farpas continuam, as disputas continuam e logo depois a gente deve ver um acirramento dessas questões de volta à tona. E também muito se criticou, principalmente ao longo do final de semana, da presença do presidente Lula na Rússia, ao lado de Vladimir Putin, até citando um pouco o erro pelo time do momento dessa visita. Mas em relação à visita do presidente na China e essas articulações com a China em meio a todo esse tarifaço. Soraya, tem algumas falhas nessa política externa do presidente Lula que até surpreendem pelo tom que ele adotou durante a campanha eleitoral, né? Porque existia uma promessa de praticamente uma revolução. E não é isso que a gente está vendo. Sobre a China, sabe o que me chama atenção? Porque o presidente Lula fala que vai inserir o Brasil na rota da seda. Como se o Brasil estivesse pronto para entrar nesse século XXI. A gente não está. Aí ele está falando que vai levar o PAC para conseguir subsídios na China. Gente, que PAC?
PAC não tem objetivo, não tem execução, não tem projeto. Aí, do outro lado, assim, se a gente for olhar e nem precisa ser um olhar muito crítico, não, mas aí a gente olha, o presidente está falando, eu vou ligar a América do Sul com a Ásia, mas não consegue ligar o planejamento com o BNDES. Então, tem alguma coisa aí que não está funcionando, sabe? Tem que levar o PAC até a China. É sério mesmo, não está conseguindo resolver nem os problemas internos. Aí, às vezes, eu fico pensando se levar o PAC até a China, talvez o problema não seja nem de distância, mas é de direção do governo mesmo. A gente vende uma imagem lá fora de que existe uma potência, mas aqui dentro a gente não consegue resolver os nossos problemas. E eu estou falando de INSS, de reforma tributária, de emenda parlamentar e do próprio PAC. Bom, nós vamos seguir nesse tema, né? Porque talvez seja o assunto da semana, à medida do impacto que o tarifaço gerou e todo esse imbróglio entre Estados Unidos e China, né? Porque essa negociação entre Washington e Pequim, que resultou na pausa das tarifas por 90 dias, foi a primeira no segundo mandato de Donald Trump. O Eliseu Caetano está de volta aqui, direto da Flórida. Explica essa história para a gente. Eliseu, o que é que esse acordo prevê? O que é que estão falando a respeito disso aí nos Estados Unidos também? Bem-vindo mais uma vez. Oi, Nonato, muito bom dia novamente para você, para a Soraya e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. A gente fala ao vivo direto dos Estados Unidos, 8 horas da manhã com 28 minutos aqui na costa leste do país. Temperatura neste momento no sul da Flórida, 25 graus Celsius. Chove bastante lá fora, mas em Washington, D.C., na capital americana, o clima deve estar ensolarado, com a alegria de mais essa vitória, de mais um passo de Donald Trump, dado por ele, que gerou muita polêmica e controvérsia no mundo inteiro, mas que aparentemente surtiu efeito, viu? A primeira reunião entre China e Estados Unidos, pelo menos neste segundo mandato de Donald Trump, finalmente aconteceu em Genebra, na Suíça. Olha, a gente estava acompanhando aí os nossos analistas comentando a respeito, né, da trégua, pelo menos temporária, com relação às tarifas, né, o tarifaço imposto pelos Estados Unidos. Apesar dessa trégua, o acordo não elimina todas as tarifas, não, viu? Nem contempla setores específicos. A gente precisa deixar isso também bem claro, viu? É um acordo histórico? Sim. Marca aí a redução temporária das tarifas recíprocas, marca também uma trégua, né, na guerra comercial que abalava os mercados globais, ameaçava cadeias de suprimentos e, claro, aumentava o risco de recessão da comunidade global. Esse novo pacto, Nonato, prevê que os Estados Unidos reduzam as tarifas extras sobre importações chinesas de 145% para 30%, enquanto a China diminuirá as suas tarifas sobre produtos americanos de 125% para 10%. As medidas, inclusive, passam a valer imediatamente e terão uma duração de pelo menos 90 dias, podendo, aliás, ser prorrogadas conforme aí o andamento das negociações, porque sim, novas negociações já estão agendadas e esse curso seguirá até que ambas as potências, as duas maiores potências do mundo, cheguem a um acordo definitivo. O anúncio, é claro, já impulsionou, Nonato, os mercados financeiros, viu? O dólar subiu frente a outras moedas e bolsas globais registraram forte alta. Empresas europeias expostas ao comércio entre as duas maiores economias do mundo, como a Maersk e as gigantes do setor de luxo LVMH e Kering, viram as suas ações dispararem. Segundo o secretário de Tesouro aqui dos Estados Unidos, o Scott Bessent, que conduziu as negociações ao lado do representante comercial Jamieson Greer, nenhum dos dois países deseja um, abre aspas, desacoplamento econômico, fecha aspas. Ele classificou que as tarifas anteriores eram equivalente a um embargo e disse que o objetivo comum agora é restabelecer um comércio equilibrado. A gente vai seguir acompanhando, porque, Nonato, como você bem disse, essa deve ser a principal notícia, não apenas do dia, não apenas desta segunda-feira, mas da semana, porque não vai repercutir apenas aqui nos Estados Unidos e na China, mas vai impactar muitos países ao redor do mundo, inclusive o Brasil, que estava apostando alto aí numa ruptura entre China e Estados Unidos. Eu volto com vocês no estúdio do Jornal da Manhã. Seguiremos monitorando. Muito obrigado, Eliseu Caetano, direto dos Estados Unidos.